Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Blue Team Academy, um programa onde nós falamos sobre segurança da informação. Então, pega o seu café, vamos entrar nesse bate-papo. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista na área de segurança da informação e aqui eu te ajudo a iniciar a sua carreira de segurança da informação sem hacks. Aqui eu falo sobre carreira na área de segurança defensiva, explico alguns temas sobre segurança da informação e tiro as suas dúvidas sobre o mercado de trabalho. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui os nossos comentários e nós vamos preparar um episódio para falar, debater este assunto que você tem dúvidas, tá ok? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre disponibilidade. O que significam os 4 noves da disponibilidade? Vamos explicar então esse tema, porque vai fazer muita diferença, principalmente na área de segurança da informação, quando você for contratar algum serviço de tecnologia da informação. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, segurança da informação, não esquece de seguir aqui o perfil para não perder nenhum conteúdo novo que nós publicamos todas as semanas. E diariamente nós temos alguns cortes de vídeos da semana passada. Então, se você está vendo um vídeo curto essa semana, significa que semana passada aquele vídeo curto foi extraído de um vídeo maior, mais detalhado sobre aquele determinado assunto, tá ok? Então, para não perder nenhuma novidade do nosso canal, ative o seu sininho, ative as notificações, siga os nossos perfis para ser avisado de quando nós publicamos novos conteúdos, tá bom? Então, vamos à nossa vinheta e aí, depois da vinheta, nós começamos o nosso tema principal. Primeiro, nós temos a missão de explicar para você o que significa disponibilidade. E disponibilidade na área de segurança da informação, ela vai fazer parte de 3 grandes pilares que todo profissional de segurança da informação precisa fornecer à empresa onde ele está trabalhando ou onde ele está prestando serviço de proteção digital. Esses 3 pilares você já deve ter ouvido falar, mas não vamos aqui lembrar, né, para você não esquecer. É confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, esses 3 pilares, uma vez que eles forem, um desses pilares for quebrado, a informação daquela empresa não está mais segura. Então, essas são as 3 garantias que nós temos que dar à empresa que está nos contratando para aquele serviço. Hoje nós vamos falar sobre disponibilidade apenas e vou deixar os outros 2 pilares para um outro dia. Se você tem interesse nesses assuntos, escreve aqui para nós nos comentários. A disponibilidade significa a garantia que o profissional dá àquela empresa de que a informação vai estar disponível para o uso da empresa no momento em que a empresa precisar. E por que nós frisamos essa frase? Porque um escritório de contabilidade, por exemplo, ele trabalha de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, o horário em que essa empresa, escritório de contabilidade, vai demandar a disponibilidade da informação é dentro desse horário, das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. É diferente, por exemplo, uma empresa que seria um hospital que trabalha 24 horas por dia ou um site de e-commerce, comércio eletrônico. Por quê? Porque não existe um horário certo ou um horário de atendimento dos clientes nessas áreas de negócio. O cliente ele pode requerer atendimento, né? De madrugada, de dia, de tarde, aos finais de semana. Então, neste tipo de empresa, a disponibilidade ela tem que ser maior. Por quê? Porque eles vão precisar da informação em um domingo à tarde, em uma sexta-feira de madrugada. Então, é óbvio que a arquitetura de segurança, como nós vamos tratar os equipamentos, os sistemas, ela deve ser diferente nesses 2 tipos de empresa. Então, disponibilidade, vamos revisar aqui. Disponibilidade é quando o profissional garante àquela empresa que a informação que ela precisa vai estar disponível
no momento em que ela precisar. Um outro tema que você pode já ter ouvido falar dentro de tecnologia da informação é o termo alta disponibilidade, que muitas vezes não é sequer discutido pela segurança da informação. A própria área de tecnologia da informação está tão enraizado com esse tema de alta disponibilidade que sequer necessita que a área de segurança interfira neste processo. Por que, que você já pode ter ouvido falar de alta disponibilidade? Porque hoje, um desenvolvedor, um programador, um gerente de produto, ele provavelmente não imagina um sistema sem alta disponibilidade, sem recursos que possam permitir que um sistema consiga funcionar se uma máquina principal, um servidor ou um banco de dados, possa ser desligado. Que já na área de tecnologia da informação, nós sabemos que um dia ou outro um servidor vai precisar ser reiniciado ou uma máquina vai precisar ser substituída, uma máquina pode parar de funcionar, ter uma falha de hardware e precisa ser substituída. Então, por estes eventos serem muito comuns, estamos falando somente dos eventos, não podemos dizer naturais, mas eventos que podem acontecer com qualquer empresa, não necessariamente vindos de um ataque de um hacker ou de um ataque que tenha a intenção de afetar a segurança. Um simples disco rígido que deixa de funcionar em um servidor, uma memória que pare de funcionar, um ventilador, né, de um computador, de um servidor que pare de funcionar e crie um sobreaquecimento no servidor já é o suficiente para tirar esse sistema do ar. Então, alta disponibilidade são técnicas que nós aplicamos dentro da área de tecnologia que possa permitir um sistema continuar sendo executado, ou seja, que ele continue funcionando para o usuário final, mesmo que partes ou componentes da sua arquitetura computacional sejam afetados. Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Vamos traduzir isso em linguagem normal. Se eu tenho um computador e esse sistema está nesse HD desse computador, na memória desse computador, na CPU desse computador, qualquer coisa que falhar nesse computador, ou a memória, ou a CPU, ou tiver uma falha de energia elétrica, ou tiver um incêndio, qualquer coisa que afete este computador, o sistema vai parar. Se ele é um sistema que, não vou dizer que ele seja prioritário ou vital para a empresa, mas que ele seja importante para a empresa, em muitos casos eu não vou poder aguardar esse sistema voltar sem que a empresa tenha prejuízos. Então, por isso, a parte de infraestrutura, mesmo sem a segurança estar envolvida, já imagina situações de alta disponibilidade, tá? Então, são técnicas. É óbvio que a área de segurança vai bem mais a fundo no tema alta disponibilidade, vai investir muito mais dinheiro que a área de tecnologia para se ter alta disponibilidade, dependendo da criticidade do sistema que nós estamos falando. Se ele for o sistema principal da empresa, é óbvio que a área de segurança vai estar envolvida. Nós vamos investir bastante dinheiro para ter vários equipamentos, para ter redundância dos sistemas, ou seja, se uma fonte de alimentação parar no servidor, o servidor começa a rodar com outra fonte. Se tiver uma queda de energia, vai ter um gerador, vai ter um no-break. Então, a área de segurança da informação vai poder auxiliar a área de tecnologia em indicar qual é a melhor forma, qual é o melhor método, o melhor equipamento a ser utilizado e ter a requerida alta disponibilidade. Mas ainda não estamos falando dos 4 nobres, tá? O uso desses percentuais de disponibilidade, então quando eu digo que o meu sistema ele está disponível 99%, significa que de um ano calendário, 365 dias ou 366 dias, quando é um ano bissexto,
ele vai ter paradas planejadas e não planejadas em apenas 99%, em apenas 1% do tempo oferecido. Então você tem que pegar 365 dias, calcular, né, 99%, vai dar aproximadamente 3 dias parados. Então, quando a gente começou a usar esse sistema de percentual, foi para mostrar quão eficiente era o meu sistema. Ou seja, de 100% do tempo, 99% ele vai ficar realmente disponível e apenas 1% não disponível. E a gente às vezes pensa, poxa, 1% é muito pouco, né? De um ano inteiro, 1% é muito pouco. Mas se a gente fez o cálculo aqui, resulta mais ou menos 3 dias. Imagina uma empresa com um sistema parado 3 dias, já é bastante. Então, 99% de disponibilidade não é tão pouco assim quanto parece, tá? Então, o uso desse percentual, ele começou realmente quando as empresas começaram a criar os seus data centers, e principalmente porque os sistemas mais antigos, que eram os computadores, lembre-se que hoje nós usamos microcomputadores. Quando você põe lá um servidor ou alguma coisa extremamente potente, isso é chamado de microcomputador. Quando nós saímos dessa plataforma tão, vamos dizer assim, eficaz, eficiente, e fomos para o microcomputador, muitas empresas pensaram: puxa, mas será que eu vou colocar todos os dados da minha empresa? E se esse microcomputador parar? Ele parecia ser tão frágil que aí as equipes de tecnologia começaram a calcular a quantidade de tempo que esse sistema ficava disponível e começou a ter esse percentual, né? Então começou a utilizar esse número de 90, 99, 99,9% de disponibilidade para indicar como aquele data center estava indo bem, como aquela equipe que mantém, porque o data center não fica sozinho, tem vários funcionários que ficam lá trabalhando, trocando máquina, tirando cabo, desligando algumas funcionalidades, ligando outras. Então, não significa que os servidores ficam funcionando 100% do tempo. A maioria dos data centers tem grandes falhas de sistemas, mas mesmo assim, graças à alta disponibilidade, para o usuário final, isso não transparece, ele não percebe que um computador falhou, né? Então, nós temos tecnologia suficiente para isso. Então, as equipes vão lá, correm, trocam o servidor, trocam peças dos servidores para voltar aquele equipamento, o retorno à atividade daquele equipamento e manter a disponibilidade. Então, esse percentual, na verdade, ele é um indicador de eficiência do data center ou do sistema, certo? E, como eu expliquei, ele, ele conta as horas paradas que são planejadas e também as horas não planejadas. O que é uma hora planejada? Se você tem um sistema, por exemplo, Windows, que é um pouco mais frequente, mas um sistema Linux, talvez em alguns momentos é necessário reiniciar a máquina para que ele possa carregar um novo kernel ou alguma coisa assim. Mas o Windows, e isso era mais antigamente também, hoje em dia ele está bem mais eficiente em termos de atualizações. Quando você atualiza ou instala um programa, normalmente você tem que reiniciar aquele servidor para que ele possa para você poder testar se a carga vai ser automática, se está tudo funcionando ok. E quando você faz esse reinício, é óbvio que aquele servidor ele vai ficar por alguns segundos sem responder ao serviço para o qual ele foi destinado. Então, se ele é um servidor de comércio eletrônico ou um site, no momento que ele estiver reiniciando, ele não vai estar fornecendo o site. Não significa que os clientes, os usuários, deixaram de enviar requisições para ele. Ele simplesmente não está respondendo. Então, quando eu tenho
uma parada que seja planejada é quando eu tenho uma atualização ou quando eu faço uma troca de hardware, quando eu faço, por exemplo, uma na nuvem, né, isso é bem comum e às vezes é uma surpresa para a maioria das pessoas. Quando você trabalha uma máquina em PaaS, né, em Platform as a Service, e você precisa aumentar essa máquina, ou seja, aumentar o número de CPU, aumentar a memória, muitas vezes a máquina precisa ser reiniciada, você precisa desligar a máquina, mudar a capacidade dela e subir essa máquina. E às vezes as pessoas me perguntam assim: "Não, mas a nuvem não tinha que ser elástica? Ela não tem que ela não faz esse crescimento horizontal sozinho?" Eu falo: "Não faz, não faz. Você tem que desligar o computador, né, porque muitas vezes o sistema operacional não está preparado para isso. Isso conta dentro do tempo, de não disponibilidade. Então, se o seu data center, ele está lá 99% e você tem 99%, você tem 3 dias, né, para você ficar parado, você está contando horas desses 3 dias, vai ser contabilizado dentro desses 3 dias. Alguns serviços vão oferecer mais do que 90%. Quando eles falam 90% de disponibilidade, são 36 dias que esse sistema pode ficar parado dentro de um ano. Isso é 90% de disponibilidade. 99% de disponibilidade significa que no ano inteiro ele vai ficar 3 dias, ele pode ficar até 3 dias fora do ar. Quando uma empresa oferece 3 noves, que nós chamamos, é 99,9%, significa que esse data center, dentro de um ano inteiro, ele vai poder ficar indisponível no máximo 8 horas. 8 horas de um ano inteiro, gente, é muito pouco. É muito pouco. Mesmo assim, pode causar bastante prejuízo. O serviço que eu revendo hoje aqui no Brasil é um serviço SaaS que ele tem uma garantia em contrato de 4 noves. E por isso que eu trouxe esse tema. O meu cliente, ele não sabia o que significava a garantia de 4 noves. Significa que a minha empresa, né, que eu trabalho, ela oferece um serviço na internet e esse serviço, durante um ano inteiro, ele pode ficar fora do ar, no máximo, por 52 minutos. De um ano inteiro, no máximo 52 minutos, incluindo as paradas para atualização, para troca de máquinas, para tudo, tá? E tem empresas que oferecem até 5 noves. É uma disponibilidade de 99,999% do tempo. Significa que de um ano inteiro, ela pode ficar parada no máximo 5 minutos. Bom, é óbvio que esses tempos, 5 minutos, 52 minutos, são quando todos os computadores param. Se você parou um único computador, mas todos os outros 3, 4, 5 computadores continuam atendendo as demandas da dos usuários, você não ficou indisponível, tá? Então não vai contar este tempo. Vocês concordam comigo que quanto mais disponível o meu sistema fica, isso representa maior custo para a empresa, porque ela tem que usar mais equipamentos, ela tem que usar mais tecnologia, ela tem que usar melhores profissionais, ela tem que usar maiores redundâncias. Então, ao invés de ter um gerador de energia, essa empresa vai ter que comprar 3 geradores de energia. Ao invés de ter eh, vamos dizer, um data center, ela vai precisar ter 2 data centers em endereços diferentes. Então imagina, cada vez que você vai aumentando esse número de noves, o custo operacional, o custo de investimento, ele vai aumentar significativamente. O termo, né, de um nove, 2 noves, 3 noves, 4 noves, ele se popularizou mais quando no passado nós ainda não tínhamos a internet, não tínhamos os sistemas de nuvem como AWS e Azure.
As empresas de telecomunicações, principalmente aqui no Brasil, a Vivo, a TIM, a Claro, elas ofereciam para as empresas sistemas de colocation. O que que era isso? A Vivo, ela tinha um data center próprio, eu acho que ainda existe esse data center, ele ainda é de propriedade da Vivo. Esse data center, por exemplo, eu cheguei a visitar esse data center, ele ficava na cidade de Barueri, aqui no entorno de São Paulo, e lá nesse data center, cada empresa alugava um armário de servidores. Dentro desse armário, você tem uma chave e você ia lá e colocava o seu equipamento lá. E para eles não interessava o que você estava rodando, era seu equipamento. O que que o data center fornecia? Ele fornecia energia elétrica, ele fornecia ar-condicionado, ele fornecia saída para a internet garantida, né, uma número, uma margem, né, de banda de acesso à internet, uma velocidade de acesso garantida, e eles tinham procedimentos operacionais. Por exemplo, eu me lembro que quando eu precisava entrar lá no data center, eu tinha que ir numa sala, fazer o cadastramento da minha íris, e para eu poder acessar o data center, eu tinha que chegar na porta, fazer o reconhecimento da íris, foi o único lugar que eu usei reconhecimento de íris na minha vida. Fazer o reconhecimento da íris e a porta se abria. Eu conseguia ingressar no data center e aí eu tinha que levar a chave do meu cliente para abrir o armário, para poder abrir esse armário e poder ter acesso aos computadores. No armário do meu lado já era outra empresa, no lado esquerdo já era outra empresa. Por isso esses armários eram fechados. Então foi assim, um período bastante bacana, né, antes, pré, internet, pré serviços de nuvem como a AWS que nós temos hoje, que você acessa um site e sobe uma máquina virtual em um data center deles e você imediatamente tem acesso. Então, antigamente era feito desse jeito. E estas empresas de hosting, até a Local Web também, era uma empresa bastante famosa nesse sistema de hosting, eles anunciavam os seus serviços dizendo: coloque os seus servidores ou configure os seus servidores para rodar no nosso data center. O nosso data center tem disponibilidade de 3 noves, de 4 noves, né? 5 noves é mais difícil acontecer, mas sempre esses data centers de hosting, eles ofereciam dessa maneira. Hoje é mais comum nós utilizarmos VPS, ou seja, é o mesmo processo do hosting, só que ao invés de nós levarmos a máquina e entrarmos no data center das empresas, hoje com VPS você tem uma máquina lá e você consegue instalar, mandar arquivos e tudo mais e subir os seus serviços nesse sistema. Mas estes sistemas atuais, tanto de cloud, Azure, AWS, OCI, quanto de serviços de hosting, ou mesmo serviços SaaS, né, o Software as a Service, todos eles em contrato, eles vão te dar alguma dessas garantias de disponibilidade. E se não constar em contrato, está errado. Você não deve assinar um contrato com uma empresa que não coloca lá a disponibilidade que ela está se comprometendo. Ah, mas durante o processo de venda eles falaram que é 4 noves. Ok, você garante 4 noves? Coloque em contrato. Depois a gente vai ver que isso não significa muita coisa. Mas, se a empresa não está te dizendo qual é a disponibilidade deles, isso já levanta um problema na hora de se contratar um serviço. Isso qualquer serviço de nuvem, de hosting, de VPS, de sites, você precisa ter qual é o comprometimento de disponibilidade desta empresa, tá? Então, quando nós vamos garantir, né, comprar um produto para a nossa empresa, eu estou lá trabalhando para a empresa quer adquirir um serviço na nuvem. É você que vai ser encarregado de avaliar esse contrato. Então, por isso que nós precisamos que conste isso dentro do contrato, para que você possa ter um argumento legal
posterior, né, se precisar entrar na justiça ou alguma coisa, do que você tem contratado. Caso você não saiba, o seu acesso à internet, tanto no celular quanto no acesso de casa, via fibra ótica ou via modem de uma empresa de telecom, ele também tem uma cláusula de disponibilidade. Se você pegar e tiver acesso ao seu contrato, pode procurar que lá tem. E muitas vezes, e isso eu fui verificar na minha conta da Vivo, a Vivo me informa, dentro do mês ao qual essa conta está se referindo, quantas horas o meu serviço de internet ficou indisponível. Por mais que eu não tenha percebido, por exemplo, eu estou aqui navegando e, sem querer, minha internet ficou um pouquinho mais lenta ou parou de funcionar, começou a dar algum erro. Aí você dá um reload, um F5 ali, ele volta a funcionar. Aquilo pode ter sido uma indisponibilidade do meu sinal de internet, né, do meu acesso à internet. Então, isso vai constar na sua conta telefônica, na sua fatura de uso de internet. Deve constar também quantos minutos, quantas horas ou quantos dias a sua internet ficou indisponível. E aí vale a pena você conferir o seu contrato, porque se a empresa garantiu 99,9%, significa que ela só pode ficar 8 horas fora do ar. Se ela ficou mais do que 8 horas, você pode pedir talvez um direito do consumidor ou alguma coisa. Eu não sou especialista nessa área, mas você pode solicitar à empresa que fornece a sua internet que você precisa uma indenização ou uma multa porque eles infringiram uma regra do contrato, né? Ou se você está querendo deixar de trabalhar com essa empresa de internet, quer migrar para outra, você tem aí uma objeção contratual, né? Eles não estão cumprindo o contrato, então você pode ter a quebra do contrato com os dados que eles mesmos estão fornecendo para você dentro da conta. E não é porque eles são bonzinhos, eles têm a obrigação legal de fornecer esses dados na conta telefônica para você saber quanto tempo que teve de indisponibilidade dentro do seu mês de fatura, tá? Aí, óbvio, você tem que ter todas as faturas do ano todo, né, dos últimos 12 meses, para calcular qual foi a sua indisponibilidade anual, tá? Mas isso é só uma curiosidade, é óbvio que você não vai ficar perdendo tempo com isso. Mas, se fosse uma empresa e você tem lá um link de internet contratado com uma empresa e eles te dão uma garantia dessa, o teu chefe provavelmente vai pedir para você fazer um levantamento das últimas faturas para saber se realmente a internet esteve indisponível somente naqueles tempos alegados pela operadora ou se teve alguma outra coisa a mais, tá? Além da conta, da fatura, nesses casos do acesso à internet, se você tem uma empresa e você contrata um serviço que ele está disponível na internet, um SaaS, Software as a Service, isso significa que esse software ele não está dentro da sua empresa, você não vai ter o servidor, você não vai ter acesso aos dados, você não tem responsabilidade sobre o backup, tudo isso é um serviço prestado pela empresa que está te fornecendo o software. Se você tiver, por exemplo, uma conta no seu correio, no e-mail Gmail do Google, esse é um serviço que é um software SaaS. Você não precisa fazer backup das mensagens, você não precisa ter uma responsabilidade sobre aquelas informações. O serviço é prestado pela empresa Google para você. O Gmail não é um bom exemplo, porque ele é um serviço gratuito. Mas se ele fosse um serviço pago, normalmente uma empresa que exige um serviço pago, ela vai te dar uma URL, um site, para você acessar e ter os dados históricos de disponibilidade do seu serviço. A empresa onde eu trabalho, a RSA, nós temos esse site. Da mesma forma que a Salesforce também tem esse site, outros concorrentes nossos, como a Okta, também tem esse site.
Ele é um site público e você mesmo pode visitar. Normalmente esse site chama status ou dashboard de disponibilidade, o painel de disponibilidade. O que tem nesse site? Você pode acessar e verificar, por exemplo, onde estão os servidores desta empresa que fornecem esse serviço. Então, na Salesforce, aonde estão esses servidores? Estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não sei se tem no Brasil, mas pode ter no Brasil. A Azure também tem um site como esse, a AWS também tem. Então ele te mostra os data centers, se eles estão operacionais ou se eles tiveram algum problema. Então normalmente tem lá um sinal verde se tiver tudo bem, tiver tudo funcionando, um amarelo se tiver uma pequena interrupção leve, ou um vermelho, por exemplo, se o site estiver totalmente parado. Talvez você não saiba, mas a AWS já teve vários sites inteiros, região inteira da AWS que parou por algum problema, um problema de uma queda de energia, um desastre natural na cidade, um terremoto, alguma coisa assim. E qualquer aplicativo, qualquer servidor que estivesse rodando naquela cidade pela AWS, ele estaria fora do ar. Isso já aconteceu, né? E por isso que nós utilizamos um outro tema aqui para a gente falar. Nós utilizamos multi-cloud para evitar esse tipo de problema. Mas, o que eu quero dizer aqui? A AWS, todos esses provedores, eles colocam um site onde eles indicam o status atual e o histórico dos últimos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, último ano. E esse status, você praticamente, quando vai contratar um serviço que roda na nuvem, é sua obrigação consultar esses dados históricos para realmente saber se aquela empresa está conseguindo entregar o compromisso que ela tem de 99,99% de disponibilidade. Então, isso é algo que eu faço com os meus clientes. Eu falo para os meus clientes: a empresa que eu estou vendendo aqui o serviço, ele tem disponibilidade contratual, ou seja, em contrato, de 99,99% do tempo, e você pode acessar esse site aqui, é um site público, qualquer pessoa pode acessar, e verificar que todos os nossos data centers espalhados no mundo todo, eles nunca ficaram mais do que 52 minutos fora do ar. Então, isso é um desafio que eu faço para o meu cliente. E você, como profissional de segurança, vai precisar fazer esse desafio para os seus fornecedores. Fala, cara, eu quero ver o site de vocês de status, né, de disponibilidade, e eu quero consultar o histórico para saber se nos últimos 12 meses realmente você teve disponibilidade contratual ou não. Não interessa se o contrato, mas o contrato diz, então se ele não cumprir, ele vai pagar multa. Cara, às vezes a multa não cobre o prejuízo que a empresa tem. Dependendo do sistema, por exemplo, como eu vendo sistemas de autenticação. Se o nosso sistema parar, todos os aplicativos daquela empresa param de funcionar, porque ninguém consegue se logar, se autenticar no aplicativo. Então, o meu serviço ele tem que ser de altíssima disponibilidade. 52 minutos parado pode representar um prejuízo grande para uma empresa. Mas aí se ele passar de 52 minutos, ele vai me pagar multa. A multa não interessa no nosso caso. Você vai ser o responsável pela segurança da sua empresa. Por mais que tenha multa, a multa ela é somente para que o fornecedor se comprometa. Tem muitas empresas que elas preferem pagar o valor da multa, fica mais barato pagar o valor da multa do que colocar um data center a mais numa cidade para distribuir a carga, porque o custo de você criar, construir um data center, colocar os equipamentos, ar-condicionado, equipe, tudo lá, é muito maior do que da multa. Então eles falam, tudo bem, se passar do tempo eu vou pagar a multa. Mas para a empresa não está bem. Para a empresa, você como consumidor desse serviço não vai estar bem. O teu chefe vai te cobrar sobre isso.
Então, antes de você fechar um contrato com alguém que está dizendo que tem 99,99% de disponibilidade, solicite os dados históricos, tá? E guarde essa informação. Porque se lá na frente a empresa não conseguir manter a disponibilidade e alguém vier reclamar com você, fala, pô, mas como é que você contratou essa empresa sendo que ela não está conseguindo se manter no ar dentro da disponibilidade que ela ofereceu em contrato? Aí você vai ter, olha, tá aqui os dados. Quando eu contratei, ela fornecia. Infelizmente, né, isso nos força a trocar de fornecedor. Eu vou trocar para uma outra empresa, mas eu não tenho culpa, porque eu consultei, tá? Então você guarda essas informações de históricos e mesmo que você tenha contratado, continue verificando, pelo menos uma vez por mês, visite lá o site do status, guarde aquela informação de disponibilidade para aquele mês e fique um pouco mais tranquilo, tá? Então guarde os históricos dos seus fornecedores. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. E antes de a gente concluir aqui, onde eu falo para você maneiras certas e erradas de você tratar esse tema, eu queria pedir para você, se você está gostando desse assunto, né, de segurança da informação, de disponibilidade, se você pode recomendar, dar um like nesse vídeo, passar adiante essa mensagem para outras pessoas que também querem trabalhar na área de segurança, que também precisam entender o que, que é disponibilidade, o que, que você precisa fazer para garantir o mínimo de segurança num contrato com uma empresa prestadora de serviço. Então, recomende esse vídeo para os seus amigos, suas amigas, tá ok? Eu agradeço de coração a vocês e o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de assunto, vai te mostrar mais assuntos como esse e outros autores, outros é, produtores de conteúdo como eu, que também falam de segurança da informação. Então vamos lá, pessoal. As dicas, assim, falo para vocês evitarem de fazer isso quando forem contratar um serviço de disponibilidade, evitem confiar 100% no contrato. Acabei de explicar isso para você. Coloque isso em contrato. Exija em contrato, mas não confie no contrato. Vai lá, pede os dados históricos, guarde os dados históricos, confira mês a mês se eles estão mantendo a disponibilidade ao qual aquela empresa se comprometeu, tá? Também, se você é uma empresa que fornece serviços e você precisa garantir on-premises, né, dentro da sua empresa, alta disponibilidade de algum serviço, não esqueça de revisar a estratégia de alta disponibilidade. Às vezes, uma versão nova do produto pode trazer novos desafios de disponibilidade. Às vezes, uma troca ou alguma coisa pode te trazer problemas. Então, de vez em quando, revise a estratégia e verifique se ainda está na disponibilidade que você planejou, tá? E um outro jeito errado que eu vejo algumas empresas fazerem é não se importar com esse tema de disponibilidade. Por mais que seja uma garantia, eu sei que eu estou garantindo a disponibilidade da empresa. Sabe mesmo? Será? Você está calculando? Você tá sabendo qual o nível de eficiência que você está conseguindo dar disponibilidade para a empresa que está pagando o seu salário? Então, valide isso. E eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui sobre os passos para você começar a fazer isso hoje mesmo na sua empresa. Valide se você está entregando realmente na disponibilidade. E se você tiver no primeiro 9, que é 90%, se esforce um pouco mais para entregar 99%, depois 99,9%, e assim mais você vai melhorando o jeito como você entrega o seu serviço para a empresa que está te contratando, tá? Um jeito certo, né? Dicas que eu dou para pessoas que querem falar sobre ou tratar sobre disponibilidade. Então, é o passo que eu digo: meça o seu valor atual.
de disponibilidade, tá? Então, eu tenho lá um sistema. Esse sistema ele é prioritário dentro da minha empresa. Quando ele tiver um crash, ou quando ele parar para fazer uma atualização, ou quando você precisar atualizar a máquina, anote o tempo, quanto tempo ele ficou indisponível. Ah, mas Fábio, a gente só faz isso de final de semana. Ok, tudo bem. Marque mesmo que seja de final de semana. Ah, mas final de semana a empresa não trabalha. Tudo bem, vamos ver quanto de disponibilidade que você está entregando para essa empresa. Vai que um dia ela precisa trabalhar um final de semana e ela pode querer te questionar sobre essa disponibilidade. Então, já meça o seu valor atual de disponibilidade e avalie se isso é tudo que você pode entregar, o seu melhor que você pode entregar para a empresa, tá? Principalmente no que for crítico para a empresa. Se a empresa tem lá 10 sistemas e tem um sistema que cuida de tudo, da logística, dos materiais, das máquinas de produção, das vendas, cara, esse é o teu sistema crítico. Esse é um sistema que você tem que dar muito foco, que ele esteja o mais próximo possível dos 100% de disponibilidade. E cada vez que você, medir hoje, então nos próximos meses, eu vou me comprometer, né? No próximo trimestre, por exemplo, eu vou me comprometer a melhorar o meu tempo de disponibilidade dentro do orçamento que eu tenho, mas eu vou melhorar esse indicador de disponibilidade para minha empresa. Então, vamos aos passos para você poder aplicar a disponibilidade ou alta disponibilidade no seu empreendimento, na empresa onde você trabalha, ou nos seus clientes, a partir de hoje mesmo. Primeiro passo, registrar os horários aonde o sistema ficou fora do ar e a quantidade de tempo que ele ficou fora do ar. Monte uma planilha e faça um cálculo breve. Calcule quanto de prejuízo a empresa teve por esses minutos ou segundos ou horas ou dias que o sistema ficou indisponível, tá? Como que eu faço esse cálculo, Fábio? Cara, aí vai ser um tema para outro episódio. São muitos fatores que você tem que calcular, tá? Mas tente calcular junto com a área financeira, com a área de contabilidade, qual foi o prejuízo da empresa. Esses caras são muito bons em fazer esse tipo de cálculo. Eles aprendem lá na faculdade como eles calculam isso. Calcule o prejuízo que essa empresa teve pelo esse número de horas paradas dentro de 6 meses, dentro de um ano, tá? Segundo passo, revise a sua arquitetura para que você possa oferecer alta disponibilidade. Ah, então eu vou precisar ter 2 servidores de banco de dados, eu vou precisar ter um hardware que faça o balançamento de carga ou alta disponibilidade. Eu vou eliminar aqui meus pontos de falha única, né, o single point of failure. Eu vou trocar, em vez de colocar on-premise, eu vou colocar esse servidor na nuvem, tá? Então, mexa naquilo que precisa para você ter uma alta disponibilidade, sempre focando em deixar o sistema mais próximo dos 100%, tá? E por último, foque em um valor que seja razoável para você, para sua empresa, e busque aquele valor. Qual é o valor? 3 noves, 4 noves, 5 noves, 2 noves, que é 99%, 99,9%, 99,5%. Cara, se isso for razoável para você, tudo bem, é isso, tá? Então, foque, busque aquele valor, certo? Então, primeiro meça onde você está, faça o trabalho de casa, de alta disponibilidade, e vamos à meta buscar aquele valor, tá? Você vai ver que na vida real é bem diferente. E muitas vezes você vai ter coisas que você nem imaginou que vão impactar na disponibilidade do seu serviço e você fala, puxa, mas a culpa nem é minha, né? Mas são coisas que você não tinha planejado, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência até aqui comigo, até o final. Se você ficou aqui até o final conosco, coloca aqui nos comentários no break para a gente falar de disponibilidade, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.